e temos connosco o Sr. Engenheiro José Galama de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores. Sr. Engenheiro, muito obrigado pela sua presença e por embelezar este Fórum Nacional de Seguros, que pretende juntar todo o ecossistema dos seguros. E também quero salientar que o Sr. Engenheiro e a Associação estiveram com o projeto Ecoseguros desde o início, quando ele ainda não existia, e apoiaram bastante esta iniciativa. Deixe-me só dizer que agradeço o convite por estar aqui hoje. É mais uma participação neste fórum, e acho que não falhei nenhum, enfim, a todos. E dar os parabéns, porque isto de ano após ano, eu não tive muito tempo lá fora, mas percebe-se que as coisas estão a crescer, que o fórum está a crescer, tem mais gente, tem mais stands e, portanto, parabéns. Nós precisamos que o setor mantenha também esta presença neste tipo de eventos e, obviamente, aqui o EC faz um papel muito bom e nesse aspecto, agradecemos, obviamente, esta mediatização que este tipo de fóruns consegue para o nosso país. Obrigado. Sr. Engenheiro, eu começava por perguntar um ponto da situação do mercado deste ano. Há destaques positivos, há destaques negativos. Como é que está nos operadores a ser visto o ano? Bom, nós temos já praticamente, temos decorridos meio ano em 2024. Na Associação temos de facto dados de final de maio, o mês de junho não temos isso compilado. Mas há algumas tendências que já se podem ver e que, portanto, não se prevê que depois alterem muito para o resto do ano. No ramo não vida, o que estamos a assistir é muito do que já assistimos no ano passado. Temos os ramos todos a crescer. Só para ter a ideia, o ramo de incêndios e outros danos cresce a 6,5%, os acidentes de trabalho a 7,1%, o automóvel a 7,8% e a saúde a crescer 15%. Tudo isto são realidades, estou a falar de crescimentos reais. Isto são realidades que já vinham do ano passado e que não estamos, enfim, que se confirmaram este ano, e a perspectiva para o resto do ano é que este ritmo de crescimento vá continuar. O ramo não vida tem uma correlação muito direta com a atividade económica, e a verdade é que em Portugal essa atividade económica também já vem do passado, com algum crescimento, e por aí não esperamos surpresas. A boa surpresa é do lado do vida. Porque, contrariamente aos últimos semestres, o que nós estamos a assistir este ano é, de facto, a um crescimento na nova produção do ramo de vida. No caso dos PPRs, está a crescer a mais de 50%. É verdade que estamos a comparar com semestres que foram negativos no passado, mas comparado com o primeiro semestre de 2023, estamos a crescer mais de 50%. E nos seguros de capitalização estamos a crescer mais de 33%. Isto são, obviamente, boas notícias para o setor, na medida em que permitiu, enfim, basicamente nivelar o que nós chamamos o fluxo técnico, que é a nova produção, obviamente que é produção nova, mas que por outro lado é compensada com resgates e reembolsos antecipados. E aqui em Portugal temos assistido nos últimos semestres a um incremento grande de resgates antecipados, principalmente nos PPRs, fruto da legislação que permitiu, enfim, resgatar muitos destes PPRs sem penalização. E a verdade é que neste momento já estamos numa situação em que, felizmente, o estoque que está nas companhias de seguros de vida não está a decrescer como víamos em semestres anteriores. Isso é, obviamente, uma notícia positiva. Depois, por último, só para também dar aqui nota, do lado dos seguros de vida há um terceiro grupo de seguros, que são os seguros de risco, tipicamente associados ao crédito, seja o crédito à habitação, ou ao crédito a cartões, ou ao crédito ao consumo, e esse tem uma ligeira quebra de 1%. Enfim, não é um fator de grande preocupação, era uma tendência que também já vinha do passado, provavelmente porque há de facto menos famílias a pedir o crédito à habitação, portanto há uma baixa na atribuição do novo crédito e isso obviamente também se repercute do lado dos seguros. Sr. Engenheiro, em relação aos ramos não vida e ao aumento 11%, consegue, eu sei que essas contas são difíceis de fazer, mas consegue fazer uma estimativa entre crescimento real e crescimento de preços? É muito difícil e nós não temos sequer dados que nos permitem dizer o que é que desse crescimento é uma parte que é repricing, que é obviamente aumento de preço e muito derivado do fator inflação, que foi um fator muito evidente
em 2020, final de 2022 e 2023, mas que felizmente agora baixou, e o que é de facto enfim, mais seguros que estão a ser efetuados. E é uma realidade que é diferente de ramo para ramo. Há ramos onde o tema da inflação foi muito evidente e muito acentuado. Estou a pensar, por exemplo, no tema dos seguros de saúde, onde isso foi de facto dramático. Mas, por exemplo, também do lado do automóvel também houve um fator importante de crescimento, que é provavelmente uma parte que também é a inflação, já que os custos de sinistros também aumentaram de forma significativa. Mas não conseguimos dizer desse crescimento o que é, se é metade, se é 20, 80, não temos essa informação, nem forma de a apanhar. Sim, senhor. Também em relação ao PPR com as últimas facilidades de resgate, pode-se dizer que está extinto, não é? O nome já não é. Sim. Chamar-se-á PEP no futuro, o produto pan-europeu? O PPR, a sua gênese era um produto de poupança para a reforma, e esse foi o grande espírito da criação do PPR. Acho que Portugal aí, enfim, foi inovador, e o PPR é um produto de referência, aliás, olhado por outros países, mas a verdade é que, eu diria, nos últimos, provavelmente década, mas pelo menos nos 5, 6 anos, foram criadas um conjunto de exceções, ou liberalizada a forma, ou tornada mais fácil a forma de resgatar esse PPR, ou para ajudar despesas de educação, enfim, por muitas e variadas razões. E, portanto, perdeu a sua essência, que era o produto da reforma. Hoje em dia, falando até com alguns operadores, a média dos PPRs que são vendidos são produtos que ao fim de 5, 6 anos acabam de ser resgatados, ou 7 ou 8, que às vezes para majorar o seu benefício fiscal, mas acabam todos por ser resgatados. Temos agora aqui uma oportunidade, de facto, com o PEP, que, aliás, o PEP nasce com uma influência grande do PPR, nasce quando o Dr. Gabriel Bernardino liderou o regulador europeu, a IOPA, era uma pessoa que conhecia o PPR e, portanto, houve ali muito da inspiração do que era o PPR na criação do PEP. Agora, de facto, daquilo que sabemos, e sabemos que a regulamentação foi aprovada muito recentemente, enfim, ficou aquém daquilo que nós achamos que seria necessário para vocacionar o PEP como produto para a reforma, na medida em que, neste momento, o que a legislação apenas faz é equipar a fiscalidade dos PPRs com o PEP. Ora, enfim, é muito fácil perceber se pedimos a alguém, se pedimos a umas famílias, a uns consumidores, aos aforradores que poupem, e que poupem numa perspectiva de longo prazo e que poupem com algumas restrições sérias à mobilização antecipada, então tem que haver alguma diferenciação em termos fiscais, porque senão, enfim, a decisão mais pragmática será comprar PPRs e não PEPs. E por isso nós vamos continuar a lutar para a necessidade de se criar os incentivos certos para que as pessoas sejam incentivadas a poupar para a reforma, porque temos de facto um problema no futuro com as reformas em Portugal. Esse foi um dos temas que durante toda a manhã atravessou quase todos os painéis. Outro foi os insurance caps e principalmente no caso das empresas e por causa das pequenas e médias empresas, PMEs, que eu sei que é uma preocupação grande da associação e gostava também de lhe perguntar onde é que, para colmatar esse insurance cap, tentar começar a inverter uma situação estagnada, vamos começar nos produtos, na distribuição, ou seja, quem é que tem estas tarefas mais importantes? É os distribuidores ou os produtores? Eu acho que isto tem que ser um esforço de todos e tem que ser um esforço coordenado. E provavelmente até com políticas públicas de incentivo também para isso mesmo. Nós temos um problema, de facto, que não é um problema em português, nós temos um problema de desproteção das sociedades, que está a crescer, contrariamente àquilo que se possa pensar, está a crescer, especialmente nestas sociedades mais maduras, mais desenvolvidas, com alguns sistemas estruturais, que é, por exemplo, o inverno demográfico, estamos todos a viver mais tempo, e ainda bem, mas a verdade é que vivemos todos mais tempo e muitas vezes com doenças crónicas. Temos o tema das alterações climáticas e depois temos também, de facto, o tema da transição ou da inovação tecnológica e inovação científica, que também traz grandes desafios. E isto cria novos riscos e nem sempre esses riscos estão corretamente identificados e estão a ser mapeados. Portanto,
Tem que continuar a haver um esforço entre os operadores, portanto, entre o setor segurador, a distribuição, em primeiro lugar, tem que ser um esforço de literacia para junto dos consumidores ou junto das empresas, e obviamente o tema não é tão evidente nas grandes empresas que normalmente têm departamentos de análise de risco, identificação dos fatores de risco que as empresas enfrentam no seu dia-a-dia, mas no grosso das médias e das pequenas empresas, que aqui em Portugal, como sabemos, é um coletivo muito grande, é um ecossistema muito grande. E por isso tem que haver um esforço de literacia muito grande. O canal de distribuição tem um papel fundamental, porque são a linha da frente do setor segurador, e que estão no dia-a-dia precisamente com as empresas, geralmente as PMEs, mas também com as famílias, com os indivíduos, no sentido de identificar quais são os fatores de risco que cada um enfrenta na sua atividade económica ou no seu dia-a-dia, no caso das famílias, que não são iguais para todos. Há uns que estão que têm risco A e há outras empresas que têm o risco B, porque estão no outro setor de atividade, mas é preciso começar, criar uma literacia, uma consciencialização dos decisores dessas empresas de quais é que são os riscos que eles enfrentam no seu dia-a-dia e que forma é que se pode mitigar esses riscos. E muitos desses riscos, como eu disse, são riscos que estão em evolução, precisamente por as tais tendências que eu falei há pouco, seja da demografia, seja do clima, ou seja das tecnologias. Voltando um bocadinho atrás, engenheiro, em relação aos produtos poupança, reforma e investimento, o canal bancário tem 70%, 80% do negócio. Não está muito, e isto é uma coisa eterna, não está muito desequilibrado, não é? Não haverá nada a fazer para estimular. Estas coisas têm que ver, a gente tem que olhar para isto se calhar com dois prismas. A verdade é que, historicamente, as seguradoras eram braços dentro de grupos financeiros liderados pelos bancos e daí nasceram acordos de democratização mais ou menos exclusivos e, por isso, a história deste tipo de produtos é, de facto, que o canal bancário adquiriu aqui uma preponderância muito grande na sua distribuição. Depois, isso tem vindo a evoluir. Eu acho que hoje estará nos 70 e poucos %, mas eu, quando cheguei à APS em 2016, eram 80 e muitos %. Portanto, há gradualmente a preponderância do canal bancário tem vindo a diminuir, a preponderância dos canais independentes ou dos mediadores ou outras plataformas digitais tem vindo também a aumentar e eu acho que isso vai acelerar, até porque há novos operadores do mercado que estão muito focados nestes canais e por isso é uma tendência que, enfim, como digo, tem uma história, mas a tendência é claramente de, se calhar, uma menos preponderância do canal bancário, vai diminuindo, e uma maior preponderância de outros canais. A Sra. Doutora Margarida Aguiar esteve cá de manhã a conversar connosco e falei-lhe de fundo sísmico ou fundo de catástrofes naturais, também já agora gostava de perguntar as duas coisas, e tentámos de alguma forma saber o que é que se preparava. A doutora não adiantou muita coisa, não podia com certeza, adiantou o máximo que podia com o máximo de boa vontade, mas gostava de perguntar a sua opinião em relação a coberturas, capitais, já não falo da necessidade de termos o fundo, de coberturas, capitais e principalmente financiamento. O que é que... Bom, este é um tema que, como muitos sabem, nós temos vindo a trabalhar na APS há largos anos, décadas mesmo. A última proposta que colocámos na mesa e entregámos ao Governo foi em 2018, enfim, que era uma atualização já de versões anteriores e que na prática tinha alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é que enfim, e havia sempre uma perspectiva que eu acho que é importante frisar aqui. Nós sempre olhámos isto como um mecanismo de proteção para riscos catastróficos, mas com pilares distintos e, portanto, o pilar 1 seria o risco sísmico, que teria seria uma primeira prioridade, mas nunca descurando crer que isto tem que ter a capacidade de ser alargado para outro tipo de riscos, que são riscos diferentes. O risco sísmico é um risco que potencialmente sistémico, catastrófico, mas com a frequência é muito baixa, infelizmente. Outro tipo de riscos, sejam grandes incêndios, grandes inundações,
Podem também ser catastróficos, mas a frequência é diferente. Poderão nunca ter a dimensão que tem um sismo, mas a frequência tipicamente também é superior. E, portanto, tem que ser, sob o ponto de vista actuarial, tem que ser tratado de forma diferente e por isso criámos vários pilares. E este primeiro pilar, que era aquele que, de facto, fizemos alguns estudos mais detalhados, a partir de um pressuposto que é a obrigatoriedade da cobertura sísmica em tudo o que é habitações em Portugal. O nosso foco foi, de facto, que é necessário, e já que as habitações representam, as casas representam mais de 50% do património das famílias em Portugal, que era importante arranjar aqui um mecanismo de proteção desse património. Até porque também vemos que em situações de catástrofe noutros países, o que se passa é que o Estado, a prioridade é para resolver problemas relacionados com as infraestruturas públicas, da água, dos hospitais, dos aeroportos, dos portos, e, portanto, as habitações acabam sempre por ficar em segundo lugar, e por isso vemos depois, às vezes, pessoas a viverem em tendas meses e meses e meses. E, portanto, nós partimos do pressuposto que deveria ser a cobertura de risco sísmico ser obrigatória, e era com os prémios associados a essa cobertura, que seriam canalizados por uma entidade que queria gerir esses fundos, que seria garantido o financiamento para comprar resseguro, porque é muito importante, obviamente, ter a cobertura de resseguro internacional desde o primeiro dia, e também para ir acumulando e criando um tal fundo, o fundo sísmico. Portanto, isso foi feito em 2018, mais recentemente, porque o anterior governo tinha colocado isto na agenda política, e aliás é na sequência disso que surge o pedido à ASF também para fazer um estudo. Nós também atualizámos os nossos números, já de facto, comparado com os números de 2018, uma das coisas que descobrimos é que, em termos de habitações com cobertura de risco sísmico, não havia praticamente diferença em 2023 comparado com 2018, ou seja, passaram 5 anos e o grau de cobertura de risco sísmico nas habitações de Portugal não tinha sofrido grande evolução. Tinha sofrido, sim, os capitais, ou seja, os capitais até por força da inflação e dos fatores de atualização que a ASF preconiza todos os anos, eles de facto o valor de capital seguro era superior. E, portanto, enfim, nós temos muito trabalho efetuado, estamos atentos ao que está a acontecer noutros países, já agora acho que há aqui um pormenor interessante. Nós, neste momento, temos a Grécia e a Itália também a avançar com planos destes. Vimos o Marrocos implementar um sistema destes há 3 ou 4 anos atrás, que já foi usado agora naquele terremoto que tiveram. Até com um seguro paramétrico. Com um seguro paramétrico. Permitiu libertar 250 milhões logo imediatamente. Dia, e, coisa que o Estado não tinha capacidade. Exatamente. E, portanto, o terremoto em Marrakech já beneficiou da existência de um mecanismo deste tipo. E, portanto, continuamos, obviamente, muito apostados em trazer isto para a agenda política. Enfim, temos um novo governo e já veremos em que ordem de prioridade é que estas coisas vão acontecer agora nos tempos mais próximos. Deixe-me detalhar só um aspecto. A ideia seria todos os seguros de incêndio ou multirriscos terem uma componente. Sim, nós até pensámos fazer isto em 2 fases. Em todo o país em todo o país. E ilhas também, Açores. Exatamente. Também temos sempre os Açores, sabemos que é uma zona sísmica importante. Portanto, o que nós estamos a pensar, enfim, no nosso modelo era para se fazer isto em 2 fases. Nós hoje já temos uma cobertura de risco de incêndio para tudo o que é propriedade horizontal. Na maioria das cidades é o grosso dos apartamentos. E, portanto, numa primeira fase, seria quem tem já uma cobertura de incêndio obrigatória passaria a ter uma cobertura de sísmica obrigatória, e depois, numa segunda fase, alargar essa cobertura a quem não tem incêndio, porque está numa vivenda, etc., mas também alargar essa cobertura. Esse é, de facto, o modelo que tínhamos previsto. Senhor, aqui uma última pergunta. Deixe-me só dizer, também acho que há aqui um tema importante, porque às vezes perguntam, mas se isso é assim tão fácil, porque é que as seguradoras não avançam? A verdade é que há aqui um tema de capacidade também. E por isso é que isto lá fora, estes mecanismos avançam sempre com políticas ou parcerias público-privadas. Eu já sei que aqui em Portugal as parcerias público-privadas têm uma conotação negativa, mas de facto este tipo de soluções precisam ser criadas, desenvolvidas e criadas com uma interação muito grande entre o setor privado, que são os seguradores, e o setor público. De resto, agora no último G7 em Itália, no comunicado final, há lá um parágrafo que fala precisamente disto, fala precisamente na importância de se desenvolverem mecanismos de partilha de risco entre o setor privado
e o setor público, e, enfim, e os Estados, para mitigar estes riscos climáticos. Eles, obviamente, estão mais focados nos riscos climáticos, mas obviamente, o risco sísmico está dentro do chapéu das grandes catástrofes. Portanto, nós temos o risco sísmico, mas depois temos os riscos climáticos que estão em crescendo. E esta interação que é necessária entre seguradoras e o Estado é absolutamente fundamental. É isso que temos vindo a trabalhar e a defender ao longo dos anos, para que se crie um mecanismo destes em Portugal, que não existe. Falamos disto há 20 anos e já perdemos 20 anos. E já agora que voltou ao assunto, em relação à governança desse fundo, esse ponto é importante, porque é assim, porque se é o Estado a gerir o fundo... A proposta que nós colocámos na mesa era criar uma associação pública, em que entraria o Estado e os operadores que têm este produto como parte da associação pública. Obviamente que o setor segurador, e esse é um fator importante para nós, teria que ter a responsabilidade de gerir algumas das políticas, por exemplo, a política de investimentos, esses fundos que se vão captar todos os anos associados ao prémio do risco sísmico. Nós temos que garantir que aquilo é aplicado cumprindo as regras mínimas de solvência, etc. Portanto, nós não queremos, só para dar um exemplo muito típico, nós não queremos pegar naqueles milhões de euros que se acumulam todos os anos e que esperemos que não haja nenhum sismo em Portugal, portanto aquilo vai de facto acumular, e comprar a dívida pública portuguesa. Isso é um erro que nós temos que investir, porque num evento desta dívida pública desvaloriza, e nós temos que investir e temos que diversificar esse investimento para garantir que no momento em que ele é preciso o dinheiro está lá de facto. Sim. Isso é um tema. O outro tema é a política do resseguro, porque obviamente queremos trabalhar com os grandes seguradores internacionais. Portanto, alguns destes aspectos que para nós são fundamentais, mas obviamente é importante que o Estado lá esteja, porque dá um conjunto de garantias e porque numa situação de catástrofe tem um papel a dizer na reconstrução. Uma das coisas também das experiências que vimos lá fora é que, enfim, pode haver zonas, pelo seu grau de destruição, o Estado decida reurbanizar de outra forma. O Marquês de Pombal fez isso com a Baixa de Lisboa. E, portanto, o Estado tem sempre um papel muito importante na tomada de decisão de o que é que vai ser reconstruído e como é que vai ser construído. E, portanto, é importante que esteja nesta associação. Sr. Engenheiro, uma última pergunta. É Presidente da APS há 8 anos, penso eu. Sim. Vai fazer 8 anos. Vai fazer 8 anos. Alguns muito turbulentos. A questão, com certeza, da pandemia e de todas as obrigações que daí nasceram. Nestes 8 anos também aconteceu muita consolidação, houve muitas compras, os operadores são menos. E o que lhe perguntava é assim, em relação a 8 anos, o mercado está mais maduro, os consumidores estão mais exigentes, estão mais informados, o processo está a ser muito lento? Não, isto tem sido uma evolução tremenda destes últimos 8 anos. Nós o que temos hoje é um setor muito mais profissional, muito mais maduro, temos companhias muito mais sólidas, com rastros de solvência maiores do que havia há uns anos atrás. E eu recordo que quando eu cheguei em 2016 acabava de entrar o Solvência 2 e, portanto, quando a gente olha este caminho que foi feito nos últimos 8 anos, foi um caminho de maior resiliência das próprias empresas, bem capitalizadas e, portanto, nesse aspecto temos um mercado muito mais maduro do que tínhamos. Do lado da oferta também temos hoje a oferta muito mais diversificada, há muito mais opções, ofertas já muito mais alinhadas para grupos específicos de consumidores ou grupos específicos de empresa. Portanto, os produtos são menos monolíticos e muito mais abertos. E temos, obviamente, uma rede de distribuição também muito mais profissional. A nova lei da distribuição, de há poucos anos atrás, 2018, salvo erro, também trouxe aqui alguns requisitos adicionais que tornaram o setor mais profissional, mais perto dos consumidores. E isto para nós é fundamental, porque estes senhores são a cara do setor no mercado, no dia-a-dia das empresas e das pessoas, e uma cara humana, porque, contrariamente àquilo que se dizia, estas pessoas são muito precisas, a tecnologia não os substitui. Esta relação de proximidade que se consegue com os consumidores e com as empresas é fundamental, porque isto não é um negócio, é um negócio que é complexo. A análise dos riscos, a análise de como é que se pode mitigar esses riscos, que seguros é que existem no mercado, qual é que é a oferta, e nós sabemos que os produtos, muitas vezes, há produtos que são complexos, com as coberturas que têm, porque é que é importante a cobertura A e a cobertura B, se calhar é menos importante, e isso é o tipo de aconselhamento
que obviamente um mediador pode dar e que numa plataforma digital é sempre muito mais complicada. Por isso eu acho que nestes 8 anos deu-se um avanço muito grande. Fez também um grande investimento na parte da tecnologia. É brutal aquilo que existe hoje de apps de acesso, a forma dos canais, etc., que tornam também a vida dos utilizadores e dos consumidores mais fácil, coisa que em 2016 praticamente não havia. O setor segurador, se calhar, começou mais tarde, comparado com outras áreas financeiras, estou a falar da banca ou das gestoras de ativos, mas recuperou e hoje em dia a grande maioria das seguradoras tem uma oferta também de proximidade junto dos seus clientes, através de canais os mais diversificados possíveis, que é para as dizer. Isto acho que foi um avanço brutal. Uma última questão sobre a inteligência artificial. O setor deve caminhar para uma autorregulação? Este tema da inteligência artificial é um tema complexo. Nós somos a autorregulação, isso é indiscutível, ela tem que existir. Há aqui determinados princípios que o setor, que está habituado a trabalhar com muita informação e muitos dados dos seus, dos tomadores de seguro, já utilizava, ou seja, a forma como trata essa informação de uma forma ética e garantindo que, enfim, nós temos de ter uma oferta para coletivos de pessoas e não para o indivíduo em si, porque senão também quebra o conceito base do setor, que é o mutualismo. Portanto, há determinados princípios que estão no DNA do nosso setor, que são importantes para a inteligência artificial, e, portanto, a autorregulação vai estar sempre aí. Obviamente que, e é a boa maneira da Europa, nós aqui na Europa estamos a criar todo um edifício regulatório para gerir a inteligência artificial, que obviamente vamos, enquanto setor, seguir, mas a nossa perspectiva é que também o excesso de regulação não é a solução. A solução é, de facto, uma relação mais leve e, obviamente, responsabilizarmos cada um de nós a fazer o correto uso daquela tecnologia, até porque há aqui um tema reputacional. Aquilo no final do dia pode-se virar contra nós se não soubermos utilizar aquilo. Sr. Engenheiro, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, e por nos ter esclarecido bastante sobre certos temas que estavam no ar. Estavam no ar. Muito obrigado. Obrigado.